Olá, no ar o Observatório do Terceiro Setor, um programa que apresenta os principais acontecimentos do universo das fundações e entidades de interesse social. Neste mês, o inesquecível discurso do pastor norte-americano Martin Luther King, I Have a Dream, faz 50 anos. Martin Luther King foi um líder que correu atrás do seu sonho, sem nunca ter usado a violência. Nosso convidado de hoje também tem um sonho, que todo brasileiro tenha a renda básica de cidadania, como Martin Luther King sempre pregou a paz. Seja bem-vindo, senador Eduardo Suplicy. Muito obrigado, João Scala. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar no Observatório do Terceiro Setor, seja no rádio ou agora na televisão. E fico muito contente que você me convide aqui numa homenagem, inclusive, a uma das pessoas que é assim um exemplo para mim, mas para toda a humanidade, Martin Luther King Jr. Quando, em 28 de agosto de 1963, ele reuniu mais de 250 mil pessoas diante do monumento de Abraham Lincoln, no mesmo ano em que se comemorava os 100 anos de abolição da escravidão nos Estados Unidos, e numa época em que isso guarda relação, às vezes, com essas violências que ocorrem em certas manifestações, porque tal era o desrespeito que havia para com os negros, com respeito a não poder estar presente. Acessibilidade, né? Não estar presente nos mesmos lugares, nos ônibus, locais públicos, né? Nos banheiros, nos restaurantes, nos hotéis, nos motéis e assim por diante. E eis que também em alguns estados do Sul se proibia que os negros voltassem. Então, começou a haver uma revolta muito forte, ainda mais depois da Segunda Grande Guerra Mundial, nos anos 50 e 60, quando os direitos à cidadania afloraram. E eis que os negros começaram a se sentir tão inadequados que se formaram os grupos como os Black Panthers e outros que começaram, por exemplo, a incendiar quarteirões de cidades como de Detroit, de Los Angeles e outros. E foi então que Martin Luther King Jr., muito se valendo das lições do exemplo de Mahatma Gandhi, que havia sido um discípulo dos escritos de Leon Tolstói, que justamente propugnou para que... Você sabe que o Leon Tolstói enviou, certo dia, um texto conclamando os indianos a lutarem pela independência da Índia pela forma não violenta, pela desobediência civil, muitas vezes, mas sempre sem violência. E este texto veio às mãos de Mahatma Gandhi quando ele ainda era um jovem advogado que trabalhava na África do Sul. Pois bem, tanto se empenhou nesta direção Mahatma Gandhi que, em 1947, comovendo o mundo com as greves de fome e outros atos, e a própria Índia e o próprio Reino Unido, eis que conquistou a independência da Índia. Ora, Martin Luther King Jr., se espelhando muito naquele exemplo, resolveu conclamar o seu povo a seguir a tática da não violência. E naquele pronunciamento tão belo, que, aliás, eu reproduzo no meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, eu tenho um sonho, é o meu primeiro texto escolhido aqui. Será que... Eis que Martin Luther King Jr., naquele dia, diz, e isso é muito relevante, eu tenho lembrado isso àqueles que são membros dos Black Blocs, aos anônimos, os que usam máscaras. A importância da não violência, né? A importância da não violência. Eu tenho conclamado todos, me disponho a dialogar e quero lembrar a eles. Sigam o exemplo de Martin Luther King Jr. Nesse dia, em I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, ele disse: nós não podemos estar aceitando a recomendação daqueles que tomemos o chá do gradualismo,
que dizendo que as mudanças vão acontecer com o tempo, porque elas se fazem tão prementes que, se não forem mudadas imediatamente o respeito aos direitos civis, aos direitos iguais de votação, a América vai viver um novo verão abrasador. Mas também não vamos aceitar tomar do cálice do veneno, do ódio, da guerra e da vingança. Vamos sempre procurar confrontar a força física com a não violência, a força da alma, ou violência. Seja, algo que constitui um belo ensinamento E foi seu inspirador, né, Martin? Claro. Por isso que nós colocamos na leitura do programa. E quero aqui transmitir aos jovens que, às vezes, resolveram aí usar de instrumentos de destruição, de qualquer coisa. Nesta semana estavam querendo tirar até o colchão de um morador de rua para provocar um incêndio. Senador, essas atitudes desses jovens nas manifestações, elas estão inibindo a população voltar às ruas? Olha, uma das coisas bonitas das manifestações, sejam dos professores, dos estudantes, e para os mais diversos assuntos, dos bancários, é quando os manifestantes convidam até as suas crianças e os seus avós para estarem juntos. E muitas vezes foram nas manifestações pelas diretas, por ética na política, que foram manifestações pacíficas, estavam ali as pessoas com todos os seus familiares. Ou eu também me lembro quando o MST fez a grande marcha de Brasília com milhares de pessoas vieram para recordar o massacre de trabalhadores ali em Eldorado de Carajás. Aquilo comoveu a população e vieram as pessoas com suas famílias. Eu estava lá presente. Ora, foi um gesto interessante. Senador, desculpe de interrompê-lo. Antes de ir para o intervalo, eu convoco o nosso telespectador a permanecer aí, que depois do intervalo a gente volta a falar do renda mínima básica de cidadania. Aguardem, voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Qual foi o passo mais importante da história? Para nós, da ACD, foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton. Hoje, atendemos milhares de pacientes por dia, mas muitas crianças ainda precisam de ajuda. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. No primeiro bloco, senador, eu interrompi o senhor queria fazer suas conclusões, porque eu estava preocupado com o projeto que foi aprovado do Renda Básica de Cidadania, que é fundamental.
e é um mantra que o senhor vem com ele já há alguns anos. E com a inspiração do Martin Luther King, o senhor, com a tranquilidade, o senhor conseguiu já a aprovação. Quando a gente poderá ver esse projeto regulamentado? Olha, Martin Luther King Jr. foi um dos maiores defensores, assim como também o bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, outros dois são Prêmios Nobel da Paz, são grandes defensores ao longo da história da garantia de uma renda para todos, portanto, da renda básica de cidadania. Em 8 de janeiro próximo, nós teremos 10 anos do dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.835 de 2004, que institui, por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania, começando pelos mais necessitados, como, portanto, o FAS, o Programa Bolsa Família, que justamente em 20 de outubro se terá 10 anos do dia em que foi instituída a medida provisória que o criou. A Lei 10.836 foi sancionada pelo presidente Lula no dia seguinte ao da Lei da Renda Básica de Cidadania. E os dois têm muito a ver. Eu gostaria até falar aqui no Observatório do Terceiro Setor que houve um colóquio internacional realizado pelo Núcleo de Psicopatologia Social da USP, Invenções Democráticas e a Busca da Felicidade, com mais de 270 pessoas, Paul Singer, Marilena Chauí, Davi Calderoni, Susan Andrews, que fala da busca da felicidade, e professores do Uruguai, da Alemanha, de Israel. E na conclusão deste simpósio, que falou das experiências de cooperativas, de moedas como do Banco Palmas e economia solidária, chegou-se à conclusão, depois de se examinar inclusive uma experiência na Índia que o professor Guy Stenning expôs, de uma renda básica de cidadania por 2 anos experimentada em vilas rurais da Índia, comparando-as com outras vilas rurais onde não foi implementada a renda básica de cidadania, com muito entusiasmo, então, pelos bons resultados, ali se resolveu escrever uma carta para a presidenta Dilma Rousseff, no sentido de ela instituir um grupo de trabalho coordenado pelo professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária, para interagir muito com a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, ministro Marcelo Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, para estudar quais os passos para a implementação do previsto na lei que instituirá a renda básica de cidadania. E, então, esse manifesto já está com cerca de 300 assinaturas. Eu gostaria até de, se me permitir, recomendar, claro que sim, a todos os interessados, os nossos telespectadores, podem acessar a página, a homepage do NUPSI, da USP, e quem quiser pode ler esse manifesto e também colocar a sua assinatura, se você quiser, para propor. E a todos, pode também acessar este mesmo manifesto na minha homepage, ou na minha página, no Senado Federal, de Eduardo Matarazzo Suplicy, e ali poderá colocar a sua assinatura para realizar essa recomendação. E ajudar na regulamentação da lei. Pois bem, nós estamos em 20 de outubro fazendo 10 anos da medida provisória que instituiu o programa Bolsa Família. Em dezembro de 2003, nós tínhamos 3,5 milhões de famílias inscritas. Hoje são 13.840 e tantas mil famílias, correspondendo a mais de 1/4 dos 201 milhões de pessoas no Brasil.
Ora, a renda básica de cidadania significará o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação. Será cada vez maior com o progresso da nação, a ninguém será negado. E diminuir essa grande dívida social que o país tem com a maioria da população brasileira. Sem dúvida. Muito bem, senador. Depois do intervalo, eu gostaria de falar da reforma política. Pois não. A presidenta Dilma Rousseff, ela enviou ao Congresso sugestões para a reforma política por uma constituinte exclusiva e até agora e a depois resposta... ou um plebiscito também. Ou um plebiscito, obrigado. E até agora o Congresso Nacional deu uma resposta, digamos, mínima, pífia. O que nós vamos fazer? Quer dizer, nós vamos continuar, enquanto população, esperando que o Congresso avance e diminua esse fosso entre as instituições e a população? Exatamente essa foi a grande crítica que se houve com as manifestações. Sim. Há um grande distanciamento. E aí, vai ser diminuído? Eu quero que o senhor responda a isso logo depois do nosso intervalo. Com prazer. Voltamos dentro de instantes. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Qual foi o passo mais importante da história? Para nós, da ACD, foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton. Hoje, atendemos milhares de pacientes por dia, mas muitas crianças ainda precisam de ajuda. Eu sou o senador Eduardo Matarazzo Suplicy, do PT de São Paulo, e é com muita alegria que eu venho aqui conversar com o Joel Scala para o Observatório do Terceiro Setor. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Senador, no bloco anterior eu falava da Constituinte exclusiva e da reforma política, que poderiam, em parte, compensar os anseios da população, mas não aconteceram. Não teve encaminhamento no Congresso Nacional. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho que o Congresso Nacional, tendo em conta o que foi expresso pela Constituição de 1988, tem os elementos, os instrumentos necessários para realizar a reforma política e, inclusive, através de emendas constitucionais que precisam ser apreciadas e votadas por pelo menos 3/5 dos deputados federais e dos senadores em 2 votações em cada casa. Portanto, está ao nosso alcance e nós temos a responsabilidade de realizar. Então, o que falta é vontade política. Vontade política e consciência por parte dos deputados e senadores que têm muitas dificuldades, inclusive aqueles que foram eleitos pelos métodos que ainda existem, infelizmente, e que têm resistência em aceitar novas proposições. Nós tivemos um movimento muito importante, um movimento contra a corrupção e por eleições limpas, dos mesmos que também propuseram por iniciativa popular a ficha limpa, e estas proposições foram consideradas por nós do Partido dos Trabalhadores na Comissão de Constituição e Justiça no mês passado,
Eu próprio fui relator da proposta do senador Jorge Viana, segundo a qual seria proibido a contribuição para que empresas ou pessoas jurídicas viessem a financiar as coligações, os partidos ou os candidatos. Eu dei o parecer favorável e ainda acrescentei a outra proposta do Movimento por Eleições Limpas de limitar a contribuição de cada pessoa física. No caso, eu havia proposto apenas R$ 1.700 por pessoa para cada pleito. E, infelizmente, acho que foi algo como 13 ou 14 votos a 6 na Comissão de Constituição e Justiça e não passou. Acho que temos que realizar um esforço e com mais pressão ainda das manifestações de rua para que os deputados e senadores se convençam. Eu também apresentei uma outra proposta que foi colocada para ser apreciada e juntamente com o senador Pedro Taques, por ocasião da votação da chamada mini-reforma política, cujo relator foi cujo autor foi o senador Romero Jucá, e a proposta era que toda a contribuição de pessoa física, pessoa jurídica e mesmo dos órgãos de governo, do poder público, deveriam ser colocadas no sítio eletrônico de cada candidato, partido político ou coligação e transmitidas dia 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado, véspera do domingo, que é o primeiro domingo de outubro, portanto, de tal maneira que os eleitores, a opinião pública, ficaria sabendo, antes da realização das eleições, qual a natureza do financiamento para cada partido, para cada candidato. E, infelizmente, isto também não passou. Como é que se explica isso, senador? O Congresso Nacional não tem credibilidade junto à população e ainda resiste a reformas? Olha, eu vou contar a reação de alguns senadores com respeito, por exemplo, à proposta para não se permitir que a empresa venha a financiar partidos ou candidatos. Aí, um senador de um dos estados menores do norte, aliás, em população, tem ali no meu estado são apenas 500 mil eleitores, imagine se não vou poder ter contribuição de empresas, quem é que vai ajudar o financiamento da minha campanha? E não quis, tem resistências fortes ali. O número de eleitores nesses estados é um dos motivos que da reforma política, que também, é a representação, né, senador? Também, mas vai ser necessário, eu avalio, um chacoalhar e é muito difícil, porque o empenho que eu e companheiros do PT e de outros partidos mais, vamos dizer, do campo, como PT, PDT, PCdoB, PSB, nós queríamos e tentamos, mas não conseguimos que o nosso ponto de vista pela reforma política mais de acordo com as aspirações dos movimentos populares queriam. E, então, se não conseguirmos, inclusive para valer nas eleições de 2014, então é preciso recomendar ao povo muita atenção na hora de escolher os candidatos a deputados e senadores para que a reforma política para valer possa acontecer de fato. Ou seja, mudança só com o povo nas ruas. Muito importante o povo nas ruas. Mas eu quero recomendar sempre a eles, para atingir seus objetivos, eles terão maior eficácia se não utilizarem a violência. Muito bem. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência.
A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Qual foi o passo mais importante da história? Para nós, da ACD, foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton. Hoje, atendemos milhares de pacientes por dia, mas muitas crianças ainda precisam de ajuda. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Como você pode observar, telespectador, um programa com o senador Eduardo Suplicy é muito pouco. Nós vamos continuar esta conversa no próximo programa, na próxima quarta-feira que vem. E para ver esse programa e ficar atualizado nas últimas notícias, entre no nosso portal www.observatório3setor.com.br e curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Observatório 3 Setor. E não se esqueça, todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, tem programa Observatório do Terceiro Setor, ao vivo, pela Rádio Trianon 740 AM. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e